tarde, Denise. Quer começar? Eu é que falo. Você sabe. Você vai Eu pensando que você quer falar. Bom, Não, tá bom, eu vou falar. Para quem não me conhece, porque tem membros aí que nunca me conheceram, eu sou Denise Vieira Doro, mais conhecida como Denise Doro. Fui escritora, quer dizer, fui professora uma vida inteira. Comecei a escrever com 11 anos de idade, só que eu era escritora de gaveta. Escrevia e engavetava. E exatamente 12 anos atrás, eu fui incentivada pelo meu falecido marido a lançar um livro. Embora nesse período eu tenha tido muitas publicações nos jornais da cidade de Pati, jornais de Miguel Pereira, até tem jornal que nem existe mais, que é o Panorama Regional. Eu tenho um áudio ligado aí. Eduardo, você tem o microfone, por favor? Não. Então, e também tive muitas publicações, porque como eu gostava de escrever, às vezes falecia alguém importante, e eu fazia uma homenagem, e as pessoas pegavam o texto da minha mão, quando eu ia ver, tinham publicado, porque gostavam daquilo que eu escrevia. E assim eu fui tomando gosto pela literatura, apesar de, como educadora e alfabetizadora durante 25 anos, eu amava a literatura e tentava passar isso para os meus alunos. Então, o primeiro livro mesmo só que eu lancei foi o Soltando as Amarras na Livraria Saraiva, aqui em Juiz de Fora, há 12 anos atrás. Foi meu falecido marido quem bancou essa edição. Muitas pessoas de Pati vieram na ocasião, porque eu sempre morei 35 anos em Pati, apesar de ter nascido em Miguel Pereira, mas me casei com 18. E nessa ocasião, eu vim para cá em decorrência de uma doença dele, um câncer no cérebro. Para ele se tratar, acabamos comprando apartamento aqui, e aqui eu fiquei, até depois do falecimento dele. Ele aqui fez muitos amigos, e eu também. E com isso, a medicina aqui está bem estruturada, e eu resolvi continuar aqui. Também tive escola, né? Além de ter sido professora do ensino público estadual, eu cheguei a ser secretária de colégio do ensino médio durante 5 anos, ocupei cargos de chefia a nível de educação no estado, e depois eu fundei minha própria escola, tive 2. Uma que está sediada em Vassouras até hoje, com o ensino médio, e a última, que foi o Centro Educacional Espaço Lúdico, e nela eu desenvolvia muitos projetos de literatura. Começava com as crianças pequeninas, no pré-escolar. Elas contavam a sua historinha, a professora anotava, eles desenhavam. Eu tive o trabalho de imprimir em colorido no computador, e o livro era lançado numa grande feira literária anualmente no meu colégio. Esse era um trabalho que me deixava muito feliz e realizada. Isso acontecia desde o pré até o 9º ano do ensino fundamental, à época. Porque no ano que eu ia lançar o ensino médio, houve a doença dele, e ele era o meu braço direito já na escola, aposentado, e eu vim para Juiz de Fora. Conclusão, a minha escola trabalhava com a sala de leitura ativamente. As crianças eram incentivadas a ler livros. A cada final de mês eu premiava o aluno que lia mais livros da biblioteca escolar. Eu tinha 5.000 livros na biblioteca, dos escritores
mais conhecidos, Cecília Meirelles, Drummond, e muitos focados até nos infantis. Aí vai perguntar, como você sabia que eles liam os livros? Fácil. Nós tínhamos a professora, tinha duas, uma em cada turno, para se dedicar ao período de leitura na biblioteca. E quando a criança devolvia o livro, ela fazia a criança contar a história do livro. Que, via de regra, quando os livros saíam, ela ia ler, pelo menos a sinopse do livro, do que o livro se tratava, e ela cobrava isso da criança. E eles realmente haviam lido o livro, ganhavam medalha, ganhavam brinquedo. Então, eles adoravam, além de ter a aula uma vez por semana, todas as turmas, desde o prézinho, que no prézinho já tinha a professora que contava a aula, a história diariamente, mas desde o pré-escolar, eles tinham um tempo de 1 hora na biblioteca. Lá, eles escolhiam um livro e a moça, a professora da biblioteca, ela lia história para os pequeninos, porque eram pequenos. E eles amavam, eles interpretavam, eles desenhavam, e com as turmas mais adiantadas era diferente. Eles escolhiam um livro e eles tinham que reescrever um pouco daquela história que era lida ali na hora. Não um livro grande, tinha que ser um livro pequeno. Então, lia-se até um trecho e cada aluno reescrevia com o seu modo de ver, de interpretar aquele livro. Então, isso me deixava realmente realizada. Então, esse foi meu trabalho, basicamente, na minha escola, a nível de literatura, porque na escola estadual eu tinha que seguir todo um currículo. E naquela ocasião não havia aquela vontade, ou os governantes não exigiam tanto que se pegassem os alunos e fizessem com que eles criassem mais, imaginassem mais, se tornassem leitores mais criativos. Mas eu sempre gostei de tudo que envolvesse arte e literatura. Teatro era algo que eu sempre escrevia, roteiros de teatro, peças, e meus alunos encenavam, até musicais. Eu era uma palhaça, eu entrava no meio deles, eu dançava, eles adoravam, porque esse tipo de interação ajuda muito a criança a se soltar. Eu acho que eu fui a primeira escola na região que teve uma psicóloga em horário integral, para atender os alunos que tivessem dificuldades de aprendizado. Isso me deixou muito feliz. Foi durante um bom período, até que a moça, a psicóloga, teve que se afastar e eu não consegui outra na ocasião. Mas eu fico satisfeita de ter realizado esse trabalho. Teatro, eu ajudei a fundar o Grupo Etapa, que hoje está em Patiana, que vem vai fazer 50 anos. Eu, Marcelo, Margarete e um outro rapaz fundamos o Grupo Etapa, escrevemos a primeira peça teatral. O Jubileu de Ouro será no ano que vem. Por que teatro? Porque teatro envolve literatura. Você, para escrever uma peça, você tem que formar diálogo, tem que ter um enredo. E eu já gostava disso. Eu era recém-casada quando participei desse projeto. Foi escrita no chão da minha casa, eu estava com 19 anos, e meu marido não se importava, eles iam para lá e nós batalhávamos. E durante toda a minha vida, a literatura fez parte, por uma avó que me incentivava, comprava livros, coleções. Eu não sei se o Edmilson ou a Ana Dulce já ouviram falar naquela coleção, até a Bia pode ter ouvido falar. O Mundo é da Criança. É uma coleção antiga que vinham 15 volumes. Não, eu não ouvi. Não conheço. Essa coleção, ela era da editora Del, que eu já fui até pesquisar.
os volumes iniciais eram de poesias. Primeiro, de poesias da primeira infância, tratava-se de poesias para as crianças do pré, a coisa mais linda. O segundo, fábulas em poesias, as fábulas transformadas em poesias, eu ficava fascinada. O terceiro, poesias já para as crianças maiores, e por aí ia, e tinham até livros que eu era proibida de ler quando criança. Minha avó dizia, quando você estiver maiorzinha, vai poder ler. Porque ela ia acompanhando o desenvolvimento, essa coleção foi uma tradução de uma coleção americana. Mas eu tinha loucura, e aquilo foi uma das coisas, porque na ocasião eu lia muito gibi, Bolinha, Luluzinha, graças a Deus existiam os gibis, porque também, quando eu pequena, era uma coisa que nos incentivava a ler. Quem aí não leu gibi? Não é? Eu aprendi a ler no gibi. No gibi, não é? Colorido, alegre, eu adorava. E depois era barato. Meu pai não tinha muita condição financeira. A minha avó costurava, ia para o Rio de Janeiro costurar. Quando voltava, ela trazia livros. E foi assim que ela comprou essa coleção de livros, porque ela sabia o quanto eu adorava ler e escrever. Eu escrevi o primeiro livro com 11 anos, que era uma história infantil chamada A Maçã, que tinha a bruxa, tinha a fada, e eu ilustrei esse livro. Lamentavelmente, na próxima mudança que fizemos, o livro desapareceu. E assim foi a minha trajetória, sempre lendo muito, escrevendo bastante. E quando eu lancei o Soltando as Amarras, meu marido pagou para mim um site. Foi criado um site, denisevieira.com.br. Infelizmente, 2 anos depois, ele já tinha falecido, meu site foi invadido, deletaram tudo que tinha no site. Eu quase morri de paixão. Aí eu não quis mais criar outro site. E com isso, mas eu tenho blog, Denis Vieira em prosa e poesia. Sou recantista do Recanto das Letras há mais de 10 anos. Tenho lá 705 textos, quase 49 mil leituras. E eu me sinto muito realizada de vez em quando ir lá escrever. Não escrevo só poesia, escrevo aldravias, que é um gênero literário que foi reconhecido recentemente. Foi criado por Mariana, ou não, foi criado na cidade de Mariana, mas foi criado por André Donadon. As aldravias são poesias de 6 palavras, que tem que ter um sentido poético, essas 6 palavras, e não pode ter preposição, conjunção, tem uma série de regrinhas. Eu tenho uma amiga que ela é catedrática em aldravias, e também as quintas, que foram criadas em 2020. Eu faço parte dessa coletânea, que tem mais de 1000 aldravias, que foi realizada pela Leia, que eu faço parte aqui, chamada Elos de Aldravias. Começou com uma brincadeira no grupo. Um escreveu a primeira, o outro pegou a última palavra daquela, e assim foi. Quando nós vimos, estava com 1.200. Aí resolvemos lançar uma coletânea. Super interessante. Assim a gente fez uma opção de coisa. E as quintas eu faço parte do grupo dos quintanistas. Se vocês quiserem, peçam para entrar. Vocês vão adorar. A quinta é uma prática literária muito gostosa. Você começa o verso com 2 palavras, a segunda verso com 2, o terceiro com 2, o quarto com 2, e a quinta é uma única palavra, que tem que rimar com a última palavra do segundo verso. É uma delícia, gostoso de escrever. Eu entrei no grupo ainda, me aceitaram, eu ainda estava engatinhando, levei muita bronca, depois eu aprendi e andei escrevendo quintas muito bonitas. Quer dizer, fui aprovada lá, como eles aplaudiam, eu estava escrevendo uma quinta muito bem, mas nunca participei de livro de quintas. Enfim, tudo relacionado à escrita, à literatura, me atrai muito. Agora vocês falem que eu já falei demais.
Está sem som, Edmilson. De fato, o que eu vou te perguntar não tem relevância assim, alguma. É só uma coisa que eu reparei, que no primeiro livro, Voltando às Amarras, né, daqui, na orelha, define você como você usaria o nome Denise Vieira. A gente imagina por quê a troca, mas quero só te provocar para te dar a oportunidade de falar, porque já no segundo e terceiro livro, você assume o nome artístico de Denise Dora. Sim, é muito fácil. Eu achei que Denise Vieira Dora era um nome muito grande, principalmente na hora de autografar, que eu gostava de autografar escrevendo o nome todo. Então, eu resolvi tirar o Vieira. Esse Vieira é da família do meu pai já havia falecido. Aí eu passei a usar o Denise Doro. O Doro é de meu falecido marido. E, aliás, eu sou conhecidíssima, até em Juiz de Fora, como Denise Doro. Tem pessoas que na rua me chamam, ô Dedoro! Pegou o Denise Doro, então, para tudo, é Denise Doro. Não, foi só para a gente iniciar, esquentar. Foi interessante, porque houve uma mudança, realmente. Porque, na verdade, na orelha do livro diz que você conhecida usa o nome Denise Vieira. Sim. Né? Eles até cortavam o Doro, botavam Denise Vieira. Isso. Bem, então vamos lá. Quem foram os autores, por acaso, sua patrona aqui, né? Você é o convocado da 15, onde tem Cecília Meirelles como patrona. Eu te pergunto o seguinte: quais foram os autores que mais te influenciaram? Meu Deus, é difícil, sabe? Porque eu tenho paixão por vários autores. Dos autores homens, eu tenho Drummond. Eu li muito livro de J.G. de Araújo Jorge, por incrível que pareça, eu era apaixonada quando garota, quando adolescente. Li até Harold Robbins, Sidney Sheldon, que eu vi que tem colegas aí que também leram livros deles. Agatha Christie, por incrível que pareça, li a coleção dela, que eu adoro mistério. Lobsang Rampa, que é um autor de livros que falam um pouco sobre terceira visão, método de Lhasa, coisas assim voltadas ao espiritual. E depois os brasileiros eu tenho uma infinidade, né? Manuel Bandeira, Manuel de Barros, Olavo Bilac, Castro Alves, os modernistas também, né? Que eu já citei, o Carlos Drummond de Andrade. Tem as mulheres, né? Se fosse citar todos, tem as mulheres que eu amo de paixão. Adélia Prado. Eu fiz uma palestra sobre a Adélia Prado e depois eu fui convidada a fazer palestra sobre ela em vários lugares. Escolas, feiras literárias, eu fiquei realmente fascinada pela Adélia. Queria muito conhecê-la, porque ela ainda é viva. Mora em Divinópolis. Está com 84 anos. E Cora Coralina, quando surgiu, me identifiquei muito com ela. Conceição Evaristo, eu li muita coisa, participei de palestras, por isso eu digo que essas reuniões literárias nos integram de vários autores importantes, né? Ruth Rocha, a Cecília Meirelles mesmo, eu adotei o livro Isto ou Aquilo durante anos no meu colégio, que é o livro infantil dela para mim, que é um dos mais lindos que ela já lançou, que facilitava muito a aprendizagem das crianças. Enfim, eu ia ficar aqui o resto da noite citando os autores que eu muito admiro. Porque, na realidade, são muitos. Até o Eliano Suassuna, que eu já tinha lido alguma coisa sobre ele, mas não conhecia a vida dele assim, com tanta profundidade, e tive a oportunidade no nosso encontro. Mas a vida vai nos mostrando, né? Por exemplo, de vez em quando surge um autor novo, Edgar Allan Poe,
que eu nunca tinha ouvido falar. No encontro eu fiquei assim maravilhada com os contos dele, que eu comecei com a poesia e depois eu fui partindo para a prosa, para as crônicas, porque eu também adorava crônicas. Fernando Sabino tinha vários livros dele, né? Adorava as crônicas do Fernando Sabino também. Enfim, todos eles contribuíram para a minha formação como escritora. Agora se levantar a mãozinha. Se levantar a mãozinha, eu paro. Agora sim, por favor. Alô, alô, alô. Peraí. Está com o microfone fechado. Alô. Opa. Tá me ouvindo? Poxa, relembrando essa época infanto-juvenil, né, que a gente começa a ter essa transição das histórias em quadrinho para os livros, né, propriamente ditos. Eu lembro muito da coleção Vagalume, né, que tinha Os Caravelhos do Diabo, tinha o Mistério dos Cinco Estrelas, né. Então são aquelas são histórias que prendem, né, o leitor, que você fica com aquela ansiedade de ver o que vai acontecer nos próximos episódios, e acaba você conquistando indiretamente uma velocidade de leitura maior, né? E isso, poxa... O diabo é do Alan Moore, não é? Não, acho que não. Não. Peraí, não. Não, Os Caravelhos do Diabo Quem é o autor dele? Eu não lembro aqui. Lúcia Machado de Almeida. Lúcia Machado de Almeida. Eu acho até que os escritores dessa coleção Vagalume não eram muito conhecidos, não. Mas a coleção inteira, as pessoas que tinham um ciúme dela, né? Então foi assim, você falando agora, eu fui lembrando, né? Caravelho de Ouro. Não, esse não. Esse é da coleção Vagalume mesmo, que eram acho que 50 livros, eram muitos livros. E assim, pelo menos para mim, foi a porta de transição entre a leitura de quadrinhos, né? E essa leitura assim mais profunda. Eu achei, né, as histórias tinham mais detalhes, só do livro ser uma coisa mais longa, né? Você se envolve com os personagens, então você se identifica com alguns, você fica com raiva de outros. Isso eu acho que o mais legal dessa transição é justamente você conseguir se identificar com um ou outro, ficar pensando, aí você para de ler e fica com aquilo na cabeça pensando assim, sabe? E, poxa, é uma sensação maravilhosa. Eu acho que quando o adolescente consegue chegar nesse ponto de acessar uma literatura um pouco mais aprofundada, poxa, é um grande passo. Eu acho. Eu queria perguntar para você se você ainda leciona, ô Denise? Não. Eu me aposentei já tem bastante tempo. Me aposentei por tempo de serviço em uma matrícula. E na segunda matrícula foi por um problema de saúde muito grave que eu tive. Assim, aí a pergunta que eu queria fazer assim, você trouxe essas memórias boas assim para mim, e eu queria perguntar assim, o que você recomendaria para os professores, para as professoras de agora, assim, para estimular mais a leitura dos jovens, dos adolescentes? Porque agora está mais difícil, né? Agora tem muito mais coisa para distrair, né? Antigamente a gente chegava em casa, alguns era televisão ou videogame, agora o celular fica colado na mão, você já acorda com o celular na mão. Então é um mundo ali, né? E acho que fica bem mais difícil. Você precisa às vezes se forçar, né? A ter um horário para ler. Você, né? Eu tive alguns colegas assim que eram de famílias mais rigorosas e os pais obrigavam ele, não, agora você já brincou, agora vamos estudar. Então tinha o horário de estudar, e eu acho legal. Eu acho que é importante. Eu acho que, na verdade, o que está faltando é um pouco de disciplina por parte dos pais, né?
porque na escola eu procurava incentivar ao máximo. E, na realidade, quando eu ia dar aula para as turmas mais adiantadas, eu cheguei a lecionar, substituindo colegas, professoras de história, geografia, e até para a escola normal, uma ocasião, sociologia, didática. Eu não me prendia muito à sala de aula, não. Eu fazia com que os alunos assimilassem os conteúdos. Nós íamos para fora, quando o dia estava bonito, e nós fazíamos uma aula ao ar livre, e eu fazia com que cada um lesse um trecho do livro pequeno e expusesse o que ele achava daquilo. O aluno, ele sente uma necessidade de sentir o autor da sua própria história, do seu próprio aprendizado. Algo que fica um pouco difícil quando o professor chega, joga a matéria e manda o aluno se virar. Isso desestimula, principalmente quando nós temos como concorrente o celular. Quando eu lecionei, já existia celular. Mas sabe o que eu fazia? Eu fazia tipo faculdade. Quando eu dei aula de história, eu dizia assim, ó, nós vamos estudar o Império Romano. Eu não vou dar aula sobre o Império Romano, não. Eu dizia, como, tia? Eu dizia, fácil. Nós vamos assistir um filme sobre o Império Romano. Aí eu passava bem com eles, adoravam. Pois eu dizia, agora, vocês é que vão dar aula para mim. Como, tia? Vocês, baseado no que o livro passa e no que viram no filme, que nem tudo é idêntico, mas algumas coisas coincidem, como os hábitos, como a maneira de viver dos romanos, como eles pensavam, vocês vão fazer um seminário e eu apresentar para os colegas. Eu dividia a turma em equipes e eles ficavam na maior alegria quando chegasse o dia do seminário. Cada um da equipe ia dar um pouquinho de aula para os outros. Eu encontrei uma fórmula, porque quando eu peguei essa turma, eu estava até com receosa, porque eles faziam tanta bagunça que eu ficava na sala de reunião de pedagogia, embaixo no CIEP, eu trabalhava lá, eu era coordenadora pedagógica, fui substituir simplesmente, e as professoras diziam, não sei como é que pode, parece até que não tem professor. E às vezes a diretora entrava na sala para chamar a atenção e encontrava a professora dentro de sala. E quando uma professora se ausentou para ter neném, ela pediu que eu desse. Falou, Denise, vou te empurrar um abacaxi, que essa turma não faz silêncio com ninguém. Vocês acreditam que teve dia dela entrar para saber se estava vazia a sala? Estavam todos em silêncio trabalhando. E ela, desculpe, eu pensei que não tinha ninguém na sala. Mas porque tudo é a maneira de você conduzir. O aluno não pode se sentir pressionado, principalmente nos dias de hoje. Você começou a gritar, a pressionar, vai ser difícil querer alguma coisa com isso. Porque, infelizmente ou não, os pais estão muito permissivos, não querem ter o trabalho de educar seus filhos. Uma grande maioria tem que trabalhar o dia inteiro, então quando chega em casa não quer se preocupar. E aí a coisa vai degringolando de uma tal maneira que torna-se praticamente impossível você manter uma certa disciplina. Então, para que isso se mantenha, o que tem que acontecer? Você dá ao aluno uma importância para que ele se sinta valorizado e que dê uma tarefa. Por exemplo, quando eu lecionei uma vez português, foi por uma semana só. Eu pedi que eles pesquisassem um autor brasileiro. Eu não me lembro agora, eu sei que eu pedi para pesquisar um autor de livro brasileiro. Cada um. E marquei uma aula ou duas para que cada um falasse o que achou daquele autor. Não era um trabalho grande, era de mais ou menos uma folha e meia, e teriam que citar alguns livros daquele autor. Eles adoraram, porque eles estavam acostumados a fazer outro tipo de tarefa. Agora você me responde, qual é a melhor forma de você aprender gramática? Lendo. Quem lê, aprende bem a ler e a escrever. Simples assim.
Alan? Boa noite. Cheguei um pouquinho atrasado. Mas... Tem problema não, Alan. Tá. Olha lá, Denise. Hoje eu estava falando um pouco de educação, então eu vou puxar esse filme um pouco. A gente passou por uma reforma no sistema educacional, onde as principais, isso é meu ponto de vista, onde as principais matérias, ou seja, aquelas que provocam o questionamento no aluno, não são mais obrigatórias. Aí cita história, filosofia, por aí afora. Fora isso, há uma ideia de uns conteúdos não muito, digamos, que acaba diminuindo falar de outra forma, de conteúdos voltados para a mão de obra barata para o mercado. Basicamente é isso. Fora todos os problemas educacionais que a gente tem dentro do sistema, a gente agora, nesses últimos 6 anos, né, e a coisa piorou nos últimos 4, a gente tem essa reforma na educação em que a gente perde muito com a educação comparada a outros países. A gente não precisa nem ser muito da América do Sul, não, falando dos próprios vizinhos. Isso é complicado, né, porque a educação ela deve ser, principalmente, educar, né, fazer a parte educar de leitura, saber a parte básica, mas principalmente formar o pensamento crítico, né, do ser humano, saber que determinadas situações, por que elas ocorrem, por que as coisas estão dessa forma, isso a gente está perdendo. E a gente vê hoje, de forma geral, isso também piorou muito com a pandemia, é a questão de formação à distância, tipo nossa conferência aqui, só para ter uma ideia, um exemplo. Só que aquelas provas online que a gente está formando, a grosso modo, técnicos, não é a palavra. A gente, quando vai tirar uma carta de motorista, a gente aprende a passar na prova. A gente não sabe dirigir. O que está acontecendo na educação é isso. É uma formação para você ter o diploma, ter o certificado, ter o diploma, mas você não está aprendendo conteúdo. Então a gente está mantendo um processo de desvalorização. Eu também, como profissional da educação, já há muito tempo no aula, já dei aula no CEP também. E minha esposa é advogada e também é professora de língua portuguesa, né, literatura comparada também. Então, o que a gente está sentindo isso é uma má formação e o impacto disso mais à frente. A gente já teve um processo, e acho que você acabou participando disso quando deu aula, que a gente estava sendo obrigado, lógico, muitos professores que se posicionaram contra isso, a ter aquela aprovação direta, porque a escola deixava de receber dinheiro se houvesse um número alto de reprovação. E a gente colheu esse fruto agora, há pouco tempo. E agora a coisa ainda piorou mais um pouquinho, que essa aprovação direta e uma qualidade do ensino muito baixa, com corte de conteúdos, né, que são base de qualquer formação. É só a sua opinião sobre tudo isso que eu falei, não sei se eu falei que ia falar uma coisa e acabei falando outra coisa, mas eu vejo a educação um problema grave que a gente não sofre. A gente tem que ter investimento para isso, mas tem que ter uma reforma. E como você tem uma experiência enorme nessa área, eu queria ouvir um pouquinho esse respeito. Obrigado. Você perguntou? Como você tem uma experiência enorme na área de educação, só queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito, né, dessa do que acontece, né? É isso, o que a gente Deixa eu falar uma coisa. Eu ainda tinha colégio e trabalhava também no ensino público estadual. Quando surgiu essa lei em que o aluno tinha que ser aprovado sabendo ou não. Era até muito engraçado, porque a gente não podia reprovar nem por falta. Ele podia faltar o mês inteiro e no último dia do mês não teria problema. Ele teria que ser aprovado automaticamente. Na minha escola isso não acontecia. Por isso que eu montei colégio. Porque eu dizia, eu não posso aceitar isso. E essa é uma coisa que você não sabe. Eu dei muitas bolsas na minha escola.
Algumas mães me procuraram e pediram se eu daria uma bolsa para o filho estudar comigo, eu dava. Porque eu ficava com pena daquele aluno, às vezes inteligente, ficar ali no colégio público sem opções, né? Muito bem, o ensino já estava sendo nivelado pelo pior. O que acontecia? Na minha escola, eu tinha uma estratégia. Quando o aluno não ia bem, já existia aquela história da recuperação, que era bimestral. Eu criei uma recuperação quinzenal. Então, no meu colégio, a cada 15 dias, as turmas eram submetidas a um teste, e o aluno que não saísse bem, ele teria um horário separado de aula com o professor daquela disciplina para se recuperar. Eu fazia de tudo para que o aluno aprendesse. Aí você vai dizer, mas se ele não quisesse aprender? Teve casos. Mesmo o pai pagando, o aluno não estava nem aí. Eu não podia me responsabilizar. Aí, nesse caso, a lei da reprovação teria que valer. De que forma? A cada 15 dias que o aluno não tirava as boas notas, eu fazia uma ficha. Chamava o pai mensalmente, não esperava o bimestre. E relatava o que estava acontecendo. Seu filho não está indo bem, se o senhor não tomar providência, ele não vai poder passar. E o que vai acontecer? Ele vai para o próximo ano, vai ficar encapengando. Depois, quando chegar lá na frente no ensino médio, não passa em vestibular nenhum, não vai ser ninguém. E eu dei muita sorte. Todos os pais de alunos meus, quando acontecia um caso do filho não corresponder, eles faziam uma carta, mandavam para mim, pedindo que eu retivesse o seu filho naquela série, porque observaram que o seu filho não aprendeu absolutamente nada e não desejavam que eles fossem aprovados. Os pais. Eu fazia uma ata, anexava a carta no livro, reconhecia a assinatura do pai em cartório e me pautei nisso durante todo o período de 10 anos do meu colégio. Nunca tive problema. Que eram pouquíssimos casos, Alain. Agora, no colégio público, nós não temos saída. Tem mais alguém? Bem, Denise, na reunião com o Luciano Câmara, na semana passada, você não pôde participar, chegou tarde, porque você estava numa missa, mas, por acaso, o Wallace levantou um assunto e acabou mobilizando a discussão, direcionando a discussão. É justamente a questão das editoras, né? De você procurar publicar um livro através de editoras, que participou de um curso, e hoje, mensalmente, tem publicações aí de 3.000 a 5.000 livros, né? Agora estão publicando por mês. Nessa faixa. E aí, oi. Isso, na faixa de 3.000 mesmo. E aí eu coloquei que é o seguinte, que a questão da publicação do livro, ela vai muito do objetivo, né, de cada um. E eu usei você e o Gil Kleber como exemplo, né, porque o Gil Kleber tem mais de 20 obras, algumas publicadas, outras não, mas ele não se interessa, e eu estou falando que ele está aí, já conversamos várias vezes sobre isso, não se interessa, ele produz o livro independentemente e presenteia os amigos, quem tem interesse na literatura dele, mas você, quando eu te conheci, você me passou o seguinte, que você corria atrás, você vendia teu livro, você tinha uma garra. E eu coloquei isso como exemplo, quer dizer, é antagônico, né? Completamente diferente. E eu queria que você passasse um pouquinho dessa experiência das pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Nossos companheiros, que eu acho super interessante, entendeu? Essa tua garra em procurar, em vender, e
você trabalhar o seu nome, participar de feiras, festivais e tudo mais. Fala um pouco disso. Sim. Tudo é importante para a venda do livro. O principal é a divulgação do nome do autor do livro. As redes sociais hoje ajudam muito. Diariamente, eu escrevo um pequeno texto, às vezes um pouco maior, e coloco lá no Facebook, que automaticamente ele é compartilhado no Instagram. Muitas vezes as pessoas que ali estão me surpreendem pedindo se eu deixo compartilhar. Ótimo, acho isso maravilhoso. Noutras vezes, algumas pessoas perguntam quais são os livros que eu tenho porque querem comprar. É importante estar em evidência. Não é sair por aí se dizer, não. Evidência no meio literário. Aqui em Juiz de Fora, eu participei de algumas feiras literárias que tem um grupo que eu faço parte. Esse grupo, quando nós saímos, porque esse ano eu não saí com eles, por motivos particulares, eu não pude ir. Mas eu fui à Feira Literária Flimit de Niterói, a primeira, fui à Bienal de Ubá, eu fui à FLIR de Resende, eu fui à Feira de Rio Novo 2 vezes, e também participei de algumas feiras aqui em bairros. Em Juiz de Fora, às vezes, a prefeitura promove feiras literárias. Como vai ter o Dia da Cultura, domingo, em Pati, que eu espero, estarei aí, se Deus quiser, eu acho que o escritor ele tem que estar onde a cultura está. E tem que levar seus livros. Outro detalhe, eu muitas vezes, este primeiro livro, eu ia de ônibus para a cidade, que no início eu tinha medo de dirigir na cidade, que no início era meu marido que dirigia, eu sabia dirigir. Mas aqui na cidade grande eu tinha temor. Eu ia sempre com um livro na bolsa, mais de um. E às vezes a pessoa, no bate-papo comigo, dizia que gostava de ler, eu oferecia. Eu sou escritora, aqui ó, estou com um livro meu aqui. Você quer adquirir? Gente, já vendi muito livro em ônibus. Fila de banco, idem, que eu sempre tinha um livro na bolsa. Quem quer vender, consegue, às vezes, uma oportunidade. Você só não pode ficar sem divulgar e sem ter o livro junto de você. Tá? Quantas vezes eu larguei o livro assim, num banco de um ônibus, saí deixando o livro lá. Porque eu tinha interesse que a pessoa lesse o meu livro. Participei de muitas visitas às escolas, que a Leia fez saraus em escolas, entendeu? Nós íamos, fui em várias escolas aqui, municipais. Meu único problema era ir sozinha, porque as escolas municipais aqui ficam na periferia. E eu, para ir de carro, fica complicado. Então, eu sempre ia quando tinha carona. O presidente da Leia tem carro, ele oferecia carona para mim mais umas 2, e nós estávamos sempre lá. É muito importante o nosso engajamento em todo o movimento literário. Muito importante. Se quer vender livro. Também no Instagram. Esse meu último livro, eu não botei em livraria. Por enquanto, o Sabor da Vitória está no Instagram. De vez em quando aparece uma pessoa que quer comprar. Eu mando pelo correio para todo o Brasil, até para o exterior já mandei. E vendo. Porque eu preciso vender. Eu paguei pela publicação, eu tenho que vender. O Jogo da Vida está nas plataformas aí que a minha ex-editora colocou. Outro dia eu vi, a Amazon está com meu livro, a Loja Americana está vendendo meu livro. Tem uns outros sites de livraria que estão com meu livro para vender. O segundo, que é o Jogo da Vida, mas por um preço exorbitante. Aí, quando eu me encontro com as pessoas que querem comprar, eu falo, eu posso te vender mais em conta.
De repente eu vou à cidade, a pessoa mora lá, a gente marca, eu entrego o livro. Minha experiência Vai lá pegar o com ventinho, vai lá no ventinho. livraria não foi muito boa. Tinha uma livraria que eu lancei o Jogo da Vida aqui, que fechou, e ele tinha o Jogo da Vida e tinha o Soltando Amarras. Ele me devolveu todos os livros que não vendeu. Tem uma outra que eu estou lutando para receber meus livros há uns 6 meses. Ela só diz assim: eu vou mandar o motoboy te entregar. O motoboy nunca chega da minha residência. Quando eu vou à livraria, tem uma câmera, acho que ela vê que sou eu que estou batendo, ela não abre. Porque está funcionando numa casa, ela vê que sou eu, não abre a porta. A hora que eu perder a paciência, eu vou levar um banquinho, porque eu sou dessas. Vou sentar lá na porta e vou ficar até a hora que ela sair, eu disser: olha, quero meus livros. Por enquanto, eu estou com paciência, né? Estou criando paciência. Uma outra, chamada Galeria Secreta, de São Mateus, eu deixei os meus livros, Jogo da Vida e Soltando Amarras, antes da pandemia. Todo mês me mandava um relatório que não tinha vendido, tudo bem. Acabou a pandemia, não recebi mais relatório. Falei: o que está acontecendo? Você acredita que eu fui na loja procurar e eles tiveram a pachorra de falar para mim: eu dei seus livros, foram para doação. Eu falei: mas com ordem de quem? Aqui é assim, quando o autor some por uns tempos, a gente dá os livros. Nananina não. Quero meus livros de volta. Ou o dinheiro que eles valem. Demorou um mês, me ressarciram. Porque não acharam os livros. Eu nem ter vendido, nem interessava era acertar comigo. Aí me pagaram. Fui a uma outra livraria chamada Leitura, vocês conhecem? Sim. Muito conhecida. Fui na Leitura para lançar aqui em Juiz de Fora, Sabor da Vitória. A gerente da Leitura falou para mim assim: pode lançar aqui, só tem um detalhe, para vender aqui nós queremos 45% de lucro em cima do livro. Eu desisti, não falei nada. Tá, muito obrigada, eu não voltei. Gente, o meu livro eu estou vendendo por R$35. Vocês põem 45%. Quem vai poder comprar meu livro, gente? Eu quero que as pessoas tenham acesso ao meu livro. Eu prefiro oferecer. Eu vou na padaria, levo o livro. Quantas vezes levo o livro debaixo do braço? Chego lá, sento, abro o livro, fico lendo, parece até que não é meu livro. Sempre aparece alguém: bonito livro, que capa linda. Eu falo: é meu, quer comprar? Temos que aproveitar todas as oportunidades. Não fique todos. Devagarzinho a gente chega lá, tá? Ô, Denise, você tem parentesco com o Silvio Santos também, não? Com quem? O Silvio Santos fez sucesso começando com camelô. Mas, ó, eu não tenho, não. Você tem futuro promissor. Mas o poder de comunicação, graças a Deus, eu tenho. E quem não comunica, se comunica. Parabéns. Não, obrigado. Fala, Silvio. Você comentou aí a questão do valor do livro ser acrescido do lucro da livraria. A gente, como escritor, não teria, assim, é uma dúvida, a gente, como escritor, não teria a opção de ao invés de aumentar o preço do livro, retirar esse lucro da livraria do valor, assim, do preço de custo do livro, por exemplo, ao invés de aumentar dos R$35, tirar aí os 45%, que seria quase metade, né? Vamos botar aí R$17 para a livraria e o restante pro escritor? Ou você, assim, dá para fazer isso, ou essa opção também seria um prejuízo muito grande pro escritor? Olha, o meu livro já está com o mínimo possível, porque a edição foi muito cara. É uma editora que ela prima pela perfeição. Eu levei mais de um mês. Eles faziam: olha que eu acho que eu escrevo bem, eu acho, né? Mas sempre acontecia: Denise, você botou o nome do mesmo personagem em 2 contos. Ai, minha Nossa Senhora,
Aí eu ia lá, corrigia. Ah, Denise, e eu peguei um escritor para fazer a correção, minha vontade era esganar ele, tinha horas. Porque eu colocava assim, nos bailinhos da minha juventude, ele ia lá e botava, nos bailaricos. Eu não concordava. Eu não escrevi bailarico, eu escrevi bailinho. Ah, mas ele achou melhor bailarico, ele não tem que achar melhor nada. Bailinho também tá certo, e aí? Aí fica difícil, né? Empacava o negócio, eu dizia, tem erro de português? Não, então eu quero a palavra que eu coloquei. Então, com isso, demorou mais. E essa editora, ela tem muita fama em Juiz de Fora, como uma editora excelente. Eu estava até com medo deles não imprimirem minha obra, apesar de que eu tenho vários livros com autora com eles. Participei de 2 grandes antologias, A Resposta é o Amor foi a última, a anterior foi Juiz de Fora, o Lar, e eles são super conhecidos. Quando ela lança um livro, a mídia cai em cima, vai logo entrevistar, e entrevista até os autores. Então, há muito tempo ela me convidava. Denise, que ela comprou os meus livros, principalmente o Jogo da Vida, ela dizia, eu ainda quero publicar um livro seu. E eu tinha no Rio a editora Líteres, que estava em cima de mim também, querendo lançar um livro meu. Para você ter uma ideia, o orçamento da Líteres ficava em R$4.000, mais barato que o orçamento da Grifon, que foi que eu lancei. Mas sabe o que me fez desanimar? Nós lançamos uma antologia pela Líteres, chamada Poesia na Pandemia. A edição veio toda errada. Tivemos que mandar trocar todos os livros, repletos de erros e coisas desconexas. Eu falei, o que adianta ser mais barato? Eu sei que eu vim chegar aqui e está cheio de erros. Eu preferi pagar mais caro e ter a certeza de que o livro estava perfeito. Agora, eu tenho com a Líteres alguns livros que eu faço de parceria com eles, mas esses são esses, ó. Eu até convido vocês a participarem. São as agendas. Eu já estou inscrita para participar da agenda de 2024. É a agenda do escritor. São lindíssimas. Então, quem quiser, eu depois passo o e-mail da editora. A gente escolhe um texto, uma poesia e participa de uma página e depois paga de acordo com os livros que você vai querer. Fica em média R$30 por livro e você pode dividir no cartão, pode ficar com um só, pode ficar com 3, pode ficar com 4 e é um meio de divulgar o seu nome, porque esses livros vão para o Brasil todo. Viu? São meios de se divulgar também o que a gente escreve. Denise, pegando um gancho no que você acaba de dizer, da divulgação e tudo mais, em resposta a uma pergunta da Bia Tanuri, hoje eu coloquei lá no grupo, que está autorizado, né? Fica autorizado a todo e qualquer acadêmico a usar o selo da academia em suas publicações e redes sociais. Como é que você vê isso? Você acha que... Porque eu vejo isso o seguinte, via de mão dupla, né? O que a gente está buscando pela academia? Visibilidade para a instituição, tá certo? A gente trabalha para dar visibilidade à instituição. Eu, particularmente, acredito que o selo da academia, numa publicação, ele dá respeitabilidade, ele dá credibilidade. Como é que você vê isso com toda a sua experiência? Olha, eu vejo sobre 2 aspectos. É a tal da via de mão dupla. Primeiro, é uma honra, principalmente para mim, que pretendo ano que vem lançar mais um livro, poder ter o selo da academia no meu livro. Segundo, a responsabilidade da gente é redobrada. Por quê? A edição de um livro requer muito cuidado. Existem editoras que publicam livros repletos de erros. Não vou citar nomes,
mas eu tenho visto que tem muitos livros publicados, até aqui em Juiz de Fora, há pouco tempo. Eu fui no lançamento do livro de uma colega, lindo livro, maravilhoso. Mas ela mesma disse, Denise, a editora não fez a correção como deveria. Então, eu temo por esse lado, tá? Porque, olha, o meu, eu li e reli não sei quantas vezes. E eu acho que ainda não ficou perfeito. Eu não encontrei um erro assim, mas eu acho que poderia ainda ter ficado melhor. Então, de certa maneira, nós temos que ter muito cuidado quando formos publicar um livro. Porque o peso é grande. Nós estamos divulgando o nome da academia. E um acadêmico tem que, por si só, ele tem que ser, não digo perfeito, mas ele tem que ser um bom escritor. Primado. Perfeito. Eu não me considero excelente. Sou uma boa, razoável. Tem muito que aprender. Agora sim. Você comentou agora aí uma situação Agora sim, que... microfone. Alô? Oi. Que tem que ativar, aqui eu tô gravando, tem que ativar 2 microfones, o da gravação e do... Deve aparecer algum momento aí eu fazendo pergunta sem voz, mas eu tô aprendendo aqui ainda. Tem algumas questões referentes a isso que você falou, que eu já reparei também. Você, às vezes, o livro tem uma certa qualidade, né? Mas quando passa numa revisão mal feita, eu já peguei, principalmente livros de conhecimento mais profundo, né? Economia, administração, cálculo mais aprofundado, que as respostas dos exercícios estavam todas erradas. Então, poxa, você está aprendendo a fazer um negócio e aí vai ver se você conseguiu entender o raciocínio ali por trás, né? E vai ver a resposta no livro está errada, porque quem fez aquela revisão não tinha competência, né? Não tinha o conhecimento necessário para fazer a revisão, gente. Então isso realmente é um absurdo. Você está aprendendo e não sabe se está aprendendo de verdade, porque a resposta no livro está errada, né? Isso aí eu já vi vários. Acontece muito. Vou te dar um exemplo. Este livro aqui é uma antologia denominada Elos e Elas. Eu fiz parte dela no final do ano passado. Éramos 23 mulheres. É uma antologia só de mulheres, escritoras. A correção dela foi feita a 3 mãos. Thaís, Manu